Ela sabia que estava entrando em um acordo. O problema é que ninguém lhe explicou as regras do jogo. Este é o caso real de uma mulher que trocou Barcelona pela escravidão voluntária. E a pior parte: no final, ela talvez tenha gostado disso. Se você gosta de histórias de mulheres fortes, às vezes no papel da vilã, de mulheres reais e verdadeiras, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Paloma tinha 29 anos e a vida perfeita no papel. Barcelona. Um apartamento elegante no bairro gótico. Uma carreira como designer gráfico em ascensão. Amigos. Liberdade. Tudo aquilo que as mulheres supostamente deveriam desejar. Mas havia um vazio. Um vazio que nenhuma noite em bares de tapas, nenhuma exposição de arte, nenhuma conversa sobre feminismo e independência conseguia preencher. Ela sentia que sua vida era um roteiro bem escrito, mas monótono. Seguro demais. Previsível demais. Paloma confessaria depois que buscava algo real, uma situação que a fizesse sentir viva novamente. Mas essa sensação de vazio é a porta de entrada perfeita para alguém como Marek. Foi em um bar em Barcelona. Marek era tudo aquilo que Paloma não tinha. Imprevisível, intenso, perigoso de um jeito que parecia romântico. Turco. 35 anos. Olhos escuros que a observavam como se pudessem ler seus segredos mais profundos. Ele tinha o tipo de confiança de alguém que nunca teve que questionar a si mesmo. Marek não fez cortesias. No primeiro encontro, ele a beijou sem pedir permissão. No segundo, falou sobre casamento como se fosse uma conclusão óbvia. No terceiro, pediu para ela se mudar com ele para Istambul. Paloma deveria ter reconhecido os sinais. A aceleração artificial, a intensidade forçada, o isolamento premeditado. Mas ela estava tão faminta por sentir algo real que confundiu manipulação com paixão. Você é diferente, ele dizia. A maioria das mulheres é tão chata, tão previsível. Mas você tem algo selvagem dentro de você. Eu vejo. Você só precisa de alguém para despertá-la. Eram exatamente as palavras que Paloma queria ouvir. 6 meses depois, ela estava casada. Sim, 6 meses. Sem cerimônia grande, sem festas, sem avisar os pais com antecedência. Apenas os dois. Um juiz e o vago sentimento de que ela tinha acabado de assinar um contrato, cujos termos verdadeiros ela ainda não compreendia. Agora estava em Istambul. O caos da cidade a envolveu desde o primeiro dia. As ruas estreitas do bairro de Beyoğlu. O chamado do muezzin ao amanhecer. Os barcos no Bósforo. Tudo era exótico, estimulante e completamente alienante. Marek tinha um apartamento no topo de um edifício art déco. Paredes brancas, móveis minimalistas, janelas enormes que davam para o Bósforo. Era lindo. Era também uma jaula. Ele tinha desabilitado seu Instagram. Sugeriu que ela não falasse mais com os amigos em Barcelona com tanta frequência. Eles vão tentar te trazer de volta para aquela vida entediante, disse. Ela concordou, porque estava apaixonada, ou pensava que estava. Naquela primeira semana em Istambul, Paloma entendeu que tinha cometido um erro, mas ainda não sabia quão grande. Marek tinha um melhor amigo. Tarim, 32 anos, músico de jazz. O tipo de homem que parecia suave, sensível, até mesmo gentil. Ele vinha ao apartamento frequentemente. Os 3 conversavam. Os 2 homens falavam sobre música, sobre a vida em Istambul, sobre as mulheres que tinham conhecido antes. Um dia, durante um jantar, Marek derramou vinho tinto na blusa branca de Paloma. Ela se levantou para trocar. Quando voltou, ouviu Marek e Tarim rindo. Ela perguntou do que se tratava. Nada, querida, disse Marek. Apenas comentando como você ficaria bem sem a blusa. Ela riu nervosamente. Isso deveria tê-la assustado. Deveria tê-la feito pedir dinheiro emprestado, comprar um bilhete de volta para Barcelona e desaparecer da vida de Marek para sempre. Mas em vez disso, ela sentiu algo diferente. Seu coração acelerou. Suas bochechas ficaram quentes, e uma pequena voz em sua mente sussurrou: o que ele quer dizer com isso? Essa pequena voz mudaria tudo.
2 semanas após a blusa, Marek a acordou de manhã cedo. O sol estava apenas nascendo sobre o Bósforo. Ele sussurrou no seu ouvido. Você quer me provar que realmente me ama? Paloma acordou confusa. Claro que o amava. Pelo menos era isso que ela havia concordado em acreditar. Marek a beijou lentamente. Depois saiu da cama e abriu a cortina. O apartamento estava inundado de luz dourada. Eu quero que você faça algo para mim, disse ele. Algo que te deixe desconfortável. Algo que nenhuma mulher normal faria. Paloma sentiu seu estômago apertar. O que você quer? Quero que você vista aquele vestido preto, o curto, sem calcinha. E quero que você saia comigo para tomar café no bairro. Eu vou ficar sentado de frente para você, na mesa ao lado. E você vai fingir que não me conhece. Ela piscou. Marek, isso é o quê? Perigoso? Excitante? Isso prova que você confia em mim, que você realmente me ama. O que Marek não disse em voz alta, mas o que Paloma sentiu implicitamente era: se você não fizer isso, talvez você não seja a mulher que eu pensei que era. Talvez você seja apenas tão chata e previsível quanto todas as outras. Ela colocou o vestido preto. Após o incidente do café, que Marek chamava de nosso pequeno teste de confiança, as coisas intensificaram. Marek começou a trazer revistas para a cama. Filmes, conversas que começavam inocentemente, mas levavam a lugar nenhum bom. Você já pensou em experimentar coisas novas na cama? Perguntou ele uma noite, enquanto a beijava. Como assim? Respondeu Paloma, ainda acariciando seu peito. Eu tenho uma fantasia, disse Marek. E você seria perfeita para isso. Ela esperou. Gosto de ideias de você com outro homem, enquanto eu observo. Paloma se afastou dele. O quê? Não é infidelidade se eu quero. Se eu controlo. É apenas expandir nossas fronteiras. Paloma ficou em silêncio. Toda a sua vida lhe ensinaram que isso era errado. Que compartilhar seu corpo significava compartilhar sua alma. Que um relacionamento saudável era sobre exclusividade, compromisso, proteção mútua. Mas Marek tinha uma maneira de reescrever as regras conforme ia. Pense nisso, disse ele, beijando sua testa. Sem pressão, apenas pense. 3 dias depois, Tarim apareceu para jantar. Coincidência? Provavelmente não. Marek estava de bom humor. Fez uma refeição elaborada. Abriu uma garrafa cara de vinho tinto. Enquanto comiam, sua mão descansava na coxa de Paloma sob a mesa. Tarim, disse Marek casualmente. Você não acha que minha esposa é bonita? Tarim olhou para Paloma. Seus olhos eram gentis, marrom escuros, completamente diferentes dos de Marek. Claro que sim, respondeu Tarim. Havia desconforto em sua voz. Paloma é uma mulher deslumbrante. Você gostaria de beijá-la? Perguntou Marek. Paloma quase se engasgou com o vinho. Tarim ficou mortificado. Marek, não. É apenas uma pergunta, disse Marek sorrindo. Minha esposa e eu temos falado sobre experimentar coisas novas. Você seria tão gentil se participasse. Tarim olhou para Paloma. Esperava ver raiva, desconforto. Em vez disso, viu confusão. E algo mais profundo. Algo que se parecia com curiosidade. Eu não tenho certeza, disse Tarim. Paloma ainda não tinha dito nada. Sua mente acelerava. Sim, era uma invasão. Sim, era degradante. Mas era também exatamente o tipo de coisa que teria feito seu coração disparar há algumas semanas. A coisa que a faria sentir viva. Não precisa ser agora, disse Marek, retirando a mão da coxa de Paloma e voltando ao seu frango. Mas pense sobre isso. Ambos vocês. Nos dias seguintes, Paloma se recusou. Enfaticamente. Ela discutiu com Marek. Chorou. Disse que ele era abusivo, que ela queria voltar para Barcelona, que cometeu um erro se casando com ele. Marek a ouviu, e então, com uma calma assustadora, começou seu contra-ataque. Ele se tornou frio, distante. Passava noites inteiras fora,
voltando apenas de manhã com o cheiro de perfume de outra mulher em suas roupas. Quando Paloma perguntava onde ele tinha estado, ele sorria. Se você não vai me dar o que preciso, querida, terei que procurar em outro lugar. Ela sabia, racionalmente, que era manipulação. Era chantagem emocional clássica. Deveria deixá-lo. Deveria pegar um voo de volta. Mas ela também sentia pânico, desespero. A ideia de que o homem que ela amava poderia deixá-la por outra mulher era insuportável. Uma semana depois, quando Tarim veio jantar novamente, Paloma não protestou quando Marek sugeriu que talvez apenas um beijo não fosse tão ruim. Ela estava em seu poder agora. E Marek sabia disso. O beijo entre Paloma e Tarim durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para mudar tudo. Tarim tinha gosto de cigarros e café. Seus lábios eram macios, diferentes dos de Marek. Quando Marek a beijou depois, Paloma podia sentir sua satisfação, seu triunfo. Eu sempre soube que você tinha isso em você, sussurrou Marek em seu ouvido. E pela primeira vez desde que chegou em Istambul, Paloma não discordou. Uma semana depois do beijo, Marek planejou tudo meticulosamente. Paloma o viu fazendo chamadas telefônicas. Ele sussurrava quando ela se aproximava. Havia uma excitação em seus olhos que ela reconhecia agora. Era a mesma expressão que ele tinha quando a observava no café, quando a via com Tarim. Tarim está vindo esta noite, disse Marek casualmente, enquanto Paloma preparava o jantar. Vocês dois vão ficar juntos no quarto. Eu vou assistir do outro lado do vidro. Há um pequeno espelho lá que instalei a semana passada. Paloma ficou imóvel, uma faca na mão. Marek, eu não... Você vai, disse ele, não como pedido, mas como constatação. Porque você quer. Você pensou em Tarim o tempo todo, não é? Eu vi você olhando para ele, sentindo o seu cheiro, lembrando do sabor de seus lábios. Ele tinha razão. Ela tinha. Tarim chegou por volta das 8 da noite. Havia desconforto em sua face, mas também algo mais. Esperança, talvez. Ou desejo que ele tentava esconder. Marek ofereceu bebidas. Fez conversas superficiais sobre música, sobre filmes, sobre nada. Paloma mal conseguia engolir. Seu coração batia tão forte que ela estava certa de que ambos os homens conseguiam ouvi-lo. Acho que vou para o meu estúdio, anunciou Marek por volta das 10. Preciso fazer umas ligações. Vocês dois, aproveitem a noite. O quarto está pronto. Após a porta fechar, houve silêncio. Tarim e Paloma ficaram sozinhos na sala branca e minimalista, com o Bósforo brilhando pela janela. Você quer que eu saia? Perguntou Tarim. Posso sair agora, se quiser. Paloma não respondeu. Em vez disso, ela se levantou e caminhou para o quarto. Ela ouviu Tarim a seguir. Paloma pensaria depois que havia se dissociado naquela noite, que tinha adormecido enquanto seu corpo fazia o trabalho. Mas essa era uma mentira que ela contava para si mesma. A verdade era mais complexa. A verdade era que quando Tarim a tocou, quando seus lábios encontraram seu pescoço, ela sentiu prazer. Real, indiscutível, prazer. Porque sabia que Marek estava observando. Porque sabia que Marek estava excitado com a ideia de ela estar nos braços de outro homem. Era uma psicologia perversa. Mas era real. Tarim era gentil. Seus toques eram questões, não demandas. Ele sussurrava no ouvido dela. Você tem certeza? Você quer parar? E cada vez que Paloma sussurrava não, havia uma sensação de poder. Controle. Ela tinha tomado uma decisão. Ela queria estar lá. E enquanto Tarim fazia amor, porque era amor que havia entre eles naquela noite, não sexo bruto como era com Marek, Paloma pensava em Marek do outro lado do vidro, observando. Sua mão entre suas pernas, seu ritmo aumentando. Quando ela alcançou o orgasmo, ela gritou. Propositalmente. Seu grito foi um presente para Marek, uma prova de sua lealdade paradoxal. Ela tinha tido prazer com outro homem porque Marek queria que ela tivesse. Depois, deitada ao lado de Tarim, ela sentiu algo que não havia sentido em semanas. Alívio.
A pressão havia finalmente sido aliviada. O jogo tinha começado. Nos meses seguintes, a dinâmica se estabeleceu. Marek organizava encontros. Paloma estava presente. Às vezes voluntariamente, às vezes com pressão sutil. Tarim vinha regularmente. Outras vezes eram homens diferentes, turistas, músicos. Homens que Marek encontrava em bares e trazia para casa. Mas o padrão permanecia o mesmo. Marek observando. Paloma com outro homem. E de alguma forma, isso tinha se tornado normal. O que surpreendeu Paloma foi a rapidez com que ela se adaptou. E mais que isso, como ela começou a antecipar esses encontros. Como ela começou a se arrumar para eles, a raspar as pernas, a colocar perfume entre suas coxas, a escolher roupas que fossem fáceis de remover. Ela não era mais uma vítima, ela era uma participante, e essa transformação a deixava confusa consigo mesma. Marek notou. Você está florescendo, disse ele uma noite, seus dedos correndo por sua coluna vertebral. Aquela mulher chata de Barcelona? Desapareceu. Agora você é minha, totalmente. Havia algo errado com essa frase. Algo que deveria ter acendido um alerta em sua mente. Mas em vez disso, Paloma sentiu uma sensação quente no seu peito. Aprovação. Validação. Ela tinha encontrado seu propósito em Istambul. Não era designer. Não era independente. Não era a mulher que seus amigos em Barcelona conheciam. Ela era a propriedade de Marek. E, estranhamente, isso a fazia sentir-se finalmente, profundamente, completamente viva. Entre todos os homens que Marek trazia, havia apenas um que importava. Tarim. Os encontros com ele eram diferentes, mais frequentes, mais íntimos. Tarim começou a ficar. Dormia no apartamento. Tomava café da manhã com eles. Havia momentos em que Paloma e Tarim se olhavam quando Marek não estava vendo. E havia algo ali. Um entendimento. Uma conexão que ia além do que Marek havia planejado. Tarim começou a sussurrar coisas para Paloma enquanto Marek observava. Coisas que não eram perversas. Coisas que eram gentis. Você merecia mais, sussurrou ele uma noite. Você merecia alguém que a amasse por completo, não isso. Paloma poderia ter respondido que era feliz, que tinha aceitado sua nova vida, que não queria voltar atrás. Mas em vez disso, lágrimas escorriam por suas bochechas, enquanto Tarim a pressionava contra o colchão. Seus movimentos lentos e profundos, e muito, muito real. Quando tudo terminou, Marek entrou no quarto. Ele beijou os lábios de Paloma. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Paloma sentiu um pequeno tremor de medo em seu peito, porque ela percebeu que tinha caído em uma armadilha muito mais profunda do que imaginava, e que saí-la não seria tão simples quanto deixar um apartamento em Barcelona. A rainha tinha encontrado seu rei sombrio, e agora havia um terceiro jogador no tabuleiro, e ninguém sabia quem venceria. 3 meses após o primeiro encontro com Tarim, a dinâmica entre os três havia se tornado quase doméstica, quase normal. Se é que normal significava algo naquele contexto. Tarim dormia no apartamento 5 noites por semana agora. Ele tinha uma escova de dentes no banheiro, suas roupas penduradas no armário ao lado das de Marek, suas partituras espalhadas pela mesa de trabalho. Havia uma domesticidade estranha ali, como se fossem uma família, porque, de uma forma perturbada, eles eram. O que surpreendeu Paloma foi a facilidade com que ela se adaptou. Acordar entre 2 homens, tomar café da manhã com ambos, ouvir Marek e Tarim discutindo música enquanto ela folheava revistas. Tudo isso tinha começado a se sentir certo, ou pelo menos menos errado. Mas o que realmente a chocava era a sua própria sexualidade. Porque não era apenas Tarim que a excitava agora. Era a dinâmica, era Marek observando. Era a sensação de ser propriedade de ambos, de maneiras diferentes. Marek era o dono. Tarim era... Bem, Tarim era o único que a tratava como se ela tivesse um rosto, um nome, uma alma. E isso tornava tudo mais complicado. Uma quinta-feira à noite, Marek chegou em casa com 2 homens, turistas franceses,
belos, com sotaques que faziam Paloma derreter. Eles falavam sobre suas viagens, sobre as mulheres que conheciam nas várias cidades. Paloma sabia o que se aproximava. Seu corpo sabia. Seu coração acelerou. Seus dedos formigaram. Paloma, disse Marek em sua voz mais casual. Estes são Michel e Antoine. Eles estão visitando Istambul. Eu pensei que poderíamos fazer uma pequena festa aqui esta noite. Michel era louro, com uma barba cuidadosamente aparada. Antoine era mais escuro, com tatuagens percorrendo seus ombros. Ambos olhavam para Paloma com interesse velado. Eu vou tomar banho, disse Paloma, levantando-se do sofá onde estava sentada. Enquanto passava por Marek, ela sentiu sua mão em sua coxa, apertando. Use o vestido preto, sussurrou ele. O curto. Quando ela retornou, já maquiada, já pronta, Tarim tinha chegado. Ele estava sentado na poltrona, inclinado para a frente, nervoso. Seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo. Havia preocupação ali. Proteção inadequada. Vamos para o quarto, anunciou Marek. Paloma levantou. Michel a pegou na mão. Sua palma era grande, quente. Ele a guiou até o quarto, com Antoine logo atrás. Tarim tentou levantar. Marek, eu não... Você fica comigo, disse Marek casualmente. Você quer vinho? O que Paloma descobriu naquela noite era que não havia segurança em conhecer seus amantes. A segurança vinha do desconhecido. Michel e Antoine não sabiam seu nome completo. Não sabiam sobre Barcelona. Não sabiam sobre o vazio que Marek havia preenchido. Para eles, ela era apenas uma mulher bonita, pronta, disponível. E esse anonimato era intoxicante. Michel a beijou enquanto Antoine removia sua roupa. Ela se viu refletida no espelho no teto do quarto de Marek, despida entre dois homens que eram efetivamente estranhos. E em vez de medo, ela sentiu poder. Ela era desejada. Ela era observada. E em algum lugar do apartamento, Marek estava respirando pesadamente enquanto a observava através do vidro. Quando Antoine a entrou, ela gemeu. Seu gemido era para Marek. Tudo naquela noite era para Marek. Michel sussurrava em francês no seu ouvido. Coisas sujas. Coisas que ela não entendia completamente, mas que sentia em cada célula do seu corpo. Antoine era mais silencioso, mais focado no ritmo, na força, na conquista. Paloma vinha 2 vezes. Gritava. Verdadeiramente. Porque finalmente, depois de meses de se questionar, ela havia aceitado o que era. Uma mulher que gostava de ser desejada, de ser usada, de ser observada enquanto era possuída. Não havia nada elegante nisso. Não havia nada sofisticado em um acordo sexual tão perverso. Mas havia honestidade. E para Paloma, naquela pós-noite, deitada entre 2 estranhos enquanto Marek a beijava, aquela honestidade era libertadora. Nos dias seguintes, Tarim estava diferente, quieto, distante. Você precisa conversar comigo, disse Paloma, encontrando-o no estúdio tarde da noite. Sobre o quê? Respondeu Tarim sem desviar o olhar de seu violão. Sobre Michel e Antoine. Não há nada para conversar. Você viu? Perguntou Paloma. Marek havia permitido que Tarim observasse através do vidro também. Ele disse que era importante que Tarim entendera a verdadeira natureza de Paloma. Sim, eu vi, disse Tarim finalmente, olhando para ela. Paloma, você não precisa fazer isso. Você não precisa deixá-los fazerem isso com você. Eu quero, respondeu Paloma calmamente. Isso me excita, porque Marek quer que te excite. Não, disse Paloma, sentando-se ao lado dele. Porque eu quero. Porque após passar minha vida inteira sendo boa, sendo sensata, sendo Barcelona Paloma, finalmente encontrei algo que me faz sentir viva. Tarim deixou seu violão de lado. Ele a puxou para seus braços. Seu abraço era diferente dos abraços de Marek. Menos possessivo, mais cuidadoso. Você merecia mais do que isso, sussurrou Tarim em seus cabelos. Talvez, respondeu Paloma. Mas isto é o que eu tenho, e é o que eu sou agora. Elas se beijaram.
Não era a multidão de bocas de Michel e Antoine. Era apenas Paloma e Taran. Seu ritmo era lento, íntimo. Quando ele a penetrou, foi após ela pedir. Quando ele a beijou, foi porque ele a amava. E durante todo esse tempo, Marek os observava do outro lado do vidro. Seu sorriso possessivo significava que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Paloma pertencia a ele, mas Tarim pertencia a ela. E, de alguma forma, aquela complexa rede de dominação e desejo funcionava. Uma noite, após Michel e Antoine terem partido, após Tarim ter caído no sono ao seu lado, Marek sugeriu que fossem mais organizados sobre tudo. Nós não estamos fazendo nada errado, disse ele, tomando café no sofá. Você é minha esposa. Você é feliz. Tarim é feliz. Por que não levarmos isso a um nível mais profundo? O quê? Perguntou Paloma, sabendo que deveria questionar isso, mas incapaz de fazê-lo. Nós poderíamos anunciar isso. Você, eu e Tarim. Um relacionamento aberto, poliamoroso, honesto. Há comunidades inteiras em Istambul que vivem assim. Pessoas que entendem que o amor não é um bolo de uma fatia única. Paloma bebeu seu café. Ela pensou em Barcelona, sobre seus pais, sobre as amigas que a abandonariam se soubessem a verdade. E se as pessoas julgarem? Perguntou ela. Deixe que julguem, disse Marek. Você está além de seus julgamentos agora. Você é Paloma de Istambul. Você é livre. A palavra livre tocou algo em seu peito. Era mentira, claro. Ela não era livre. Ela estava presa de formas mais profundas do que jamais havia estado. Mas a mentira a fazia se sentir bem quando Marek a sussurrava em seus ouvidos. Tarim concordaria? Perguntou Paloma. Tarim faria qualquer coisa por você, respondeu Marek. Você o tem absolutamente em suas mãos. Ele faria qualquer coisa que você pedisse. Isso era verdade. Paloma sabia. E havia poder nisso. Poder de ter 2 homens. Um que a dominava e a possuía, e outro que a amava apesar de tudo. Então sim, disse Paloma. Deixe as pessoas saberem. Marek sorriu. E naquele sorriso, Paloma viu seu triunfo. Ele não a controlava através do medo ou da força. Ele a controlava através da aceitação. Através de seu próprio desejo. Através de sua vontade de acreditar que era feliz. E essa era uma escravidão muito mais profunda que qualquer corrente. 6 meses haviam passado desde que Marek anunciara o novo estilo de vida da família. E funcionava. De uma forma perturbada e quebrada, funcionava. Havia um padrão agora. Marek trazia homens para casa 2, 3 vezes por semana. Paloma os recebia em seu corpo como se fosse um recipiente vazio a ser preenchido. Tarim observava ou participava, dependendo do humor de Marek. E no final de cada noite, os 3 dormiam juntos no apartamento, como uma família verdadeira. Paloma havia ganho peso. Seus seios haviam crescido. Seu corpo não era mais propriedade de Barcelona Paloma. Agora era propriedade de Istambul Paloma, de Marek, de todo homem que ele trouxesse. Ela se olhava no espelho algumas manhãs e se perguntava quem era a mulher olhando para ela. Mas havia um problema. Um que crescia como um tumor. Tarim estava mudando. Ele começou sutilmente. Deixava de participar. Ficava sentado fora do quarto enquanto Marek observava através do vidro. Sua música havia desaparecido. O violão permanecia no estúdio, sem ser tocado por semanas. Uma noite, após um encontro particularmente violento com um homem que Marek havia trazido, um construtor turco com mãos que machucavam, Paloma encontrou Tarim na varanda, fumando. Eu pensei que você tivesse parado, disse Paloma, sentando-se ao seu lado. Parei, respondeu Tarim, exalando fumaça. Comecei novamente. Ela esperou. Sabia que havia mais. Não posso mais ver você assim, disse finalmente. Não posso mais participar disso. Eu a amo, Paloma. E ver você sendo reduzida a isso... Ele jogou o cigarro da varanda. Você não me ama, disse Paloma, ouvindo as palavras saírem com uma dureza que não sentia. Você só acha que ama porque Marek quer que você sinta isso. É parte do jogo. Não é jogo nenhum, respondeu Tarim,
seu rosto se contorcendo com emoção. Você realmente acredita que é feliz? Que escolheu isso? Eu escolhi, disse Paloma, mas sua voz era estranha. Você escolheu porque não tinha outra opção, porque Marek é brilhante em fazer você acreditar que está livre enquanto o seu mundo fica cada vez menor. Naquela mesma noite, após Tarim adormecer, Paloma confrontou Marek na cozinha. Ele está deixando, disse Marek calmamente, preparando o chá. Eu sempre soube que faria. O quê? Como você sabe? Porque Tarim é fraco, respondeu Marek, virando-se para encarar. Seus olhos negros eram vazios. Ele tem uma consciência. Ele acredita em monogamia, em relacionamentos puros. Ele nunca foi realmente adequado para isso. Mas você o trouxe aqui, disse Paloma. Você o colocou entre nós. Eu o trouxe porque você precisava, respondeu Marek. Você precisava de um aliado, de alguém que a amasse enquanto eu a possuía. Isso tornava tudo mais interessante para mim, mais complexo. Paloma sentiu seu estômago se revirar. Você o usou, disse ela. Assim como usei você, concordou Marek sorrindo. Paloma, querida, você realmente pensa que isso foi acidental? Que eu casei com você porque a amava? O chão se moveu sob seus pés. Eu casei com você porque você era vazia, porque você estava buscando, porque era fácil. Você tinha uma vida chata em Barcelona, amigos chatos, um trabalho chato. Você estava implorando por alguém que a preenchesse, e eu fiz exatamente isso. Ele tomou um gole de chá. Tarim foi um acessório, um tempero. Ele a mantinha em linha, fazendo você acreditar que havia amor aqui. Mas você? Você é minha obra-prima, Paloma. Naquela noite, Paloma não conseguiu dormir. Ela ficou acordada no escuro entre os dois homens e viu claramente pela primeira vez. Marek era um psicopata. Não no sentido de Hollywood. Não era violento ou cruel de forma óbvia. Mas havia algo faltando nele, uma peça do coração humano que nunca havia se formado. E Tarim realmente a amava. Apesar de tudo. Apesar de suas escolhas. Apesar da escravidão que ela havia aceito. E ela, Paloma, havia se transformado em algo que nunca imaginou ser. Havia aceitado uma vida que teria feito sua mãe morrer de desgosto. Havia deixado que um homem a desprovesse de sua identidade, sua autonomia, seu senso de si mesma. Porque ela gostava. Porque era mais fácil do que lidar com o vazio. Porque transformar o abuso em prazer era um mecanismo de defesa muito mais eficaz do que enfrentar a verdade. A verdade era que ela tinha deixado que isso acontecesse. A verdade era que ela poderia ter saído a qualquer momento. A verdade era que havia escolhido ficar. De manhã, Tarim informou que estava indo embora. Eu não posso mais, disse ele, embalando suas roupas em uma mochila. Eu não posso ser parte disso. Eu não posso ver você fazendo isso a si mesma. Então vá, disse Paloma com uma crueldade que não sabia que possuía. Você nunca foi realmente parte disso de qualquer forma. Você era apenas um observador mascarado de participante. Tarim parou. Olhou para ela, e naquele olhar havia tristeza, aceitação, perda. Eu a amava, disse ele. Eu sei, respondeu Paloma, mas amor não era suficiente, nunca foi. Quando a porta fechou atrás de Tarim, Paloma se sentou no sofá. Marek a envolveu em seus braços. Você foi excelente, sussurrou ele em seu ouvido. Tão cruel, tão honesta. Agora você está finalmente vendo a verdade. Qual verdade? Perguntou Paloma, embora já soubesse a resposta. Que somos os mesmos, querida. Você e eu. Somos os predadores, não as presas. Tarim era fraco. Ele não conseguia suportar isso. Mas você? Você nasceu para isso. Paloma não respondeu. Mas enquanto Marek a beijava, enquanto seus dedos percorriam seu corpo, ela mantinha a imagem de Tarim em sua mente. Seu rosto quando ela foi cruel. Seu silêncio quando finalmente compreendeu que havia perdido a luta. Nos dias após a partida de Tarim, Marek e Paloma ficaram sozinhos. Não havia outros homens. Não havia ninguém além deles dois. Marek a tocava frequentemente. A beijava.
Sussurrava promessas de uma vida perfeita. Apenas os dois, para sempre. Mas havia algo diferente agora. Sem Tarim como intermediário, sem ninguém para observar além do vidro, a dinâmica entre eles se tornou crua, despida de suas fantasias, e o que permanecia era simplesmente controle. Controle puro. Paloma percebeu que havia perdido o interesse em outros homens. Marek havia percebido que havia perdido também, porque o jogo havia terminado. O triângulo se havia dissolvido. E ela estava sozinha com ele novamente, assim como havia começado. Uma noite, deitada na cama, Paloma sussurrou: "Eu gostaria que Tarim voltasse." Marek a observou no escuro. "Por quê? Porque quando ele estava aqui, eu conseguia fingir que isso era escolha, que eu era livre." Marek sorriu. Aquele sorriso que ela agora reconhecia como vazio, como impossível de amar. "Você nunca foi livre, Paloma. Você simplesmente não sabia que estava em uma jaula." E como resposta, Paloma sentiu-se entrar em um espaço dentro de si mesma, onde o vazio agora residia, onde Istambul havia enterrado Barcelona, onde uma mulher tinha cessado de existir e algo novo e quebrado havia tomado seu lugar. A pergunta agora era: o que viria em seguida? Tudo começou com um enjoo. Paloma acordava toda a manhã correndo para o banheiro. Primeiro, ela pensou que fosse estresse, que fosse os meses de isolamento desde que Tarim partiu, que fosse Marek, cada vez mais possessivo, cada vez mais exigente, cada vez mais violento no que fingia ser amor. Mas o enjoo não passava. Seus seios doíam, sua cintura estava inchando. Uma tarde, enquanto Marek estava fora, Paloma comprou um teste em uma farmácia do bairro de Beyoğlu. Pagou em dinheiro. Esperou até estar completamente sozinha no apartamento. 2 riscos rosa. Ela sentou-se no chão do banheiro, ainda com o teste na mão, e começou a rir. Uma risada histérica que logo se transformou em choro. Ela estava grávida. E havia apenas uma chance mínima de que o pai fosse Marek. Porque na última vez que ela tinha dormido com ele, era há 2 meses. E havia dormido com tantos outros homens desde então. Havia dormido com o construtor turco, com Michel e Antoine, com dezenas de homens cujos nomes ela não sabia. Mas havia uma chance, pequena, mas real. E havia outra possibilidade que a aterrorizava mais. A criança poderia ser de Tarim, do último encontro, daquele momento de verdadeiro amor entre 2 pessoas perdidas. Quando Marek chegou em casa, Paloma o esperava no sofá. O teste estava na mesa de café. Ela não o escondeu. Ela já não tinha motivo para esconder nada. Marek observou o teste por um tempo considerável. Seu rosto não revelava emoção. "Quantas semanas?" perguntou finalmente. 8, talvez 9. "E quando foi a última vez que você dormiu comigo?" 2 meses atrás. Marek pegou o teste. O observou como se fosse um artefato precioso. Então sorriu. "Um filho", disse ele. "Nós vamos ter um filho." "Pode não ser seu", disse Paloma calmamente. "Mas pode ser", respondeu Marek. "E isso é tudo que importa." Ele a puxou para seus braços. Seus dedos percorreram seu ventre, ainda não inchado, ainda escondendo seu segredo. "Você vai ser uma mãe maravilhosa", sussurrou Marek. "E eu vou ser um pai perfeito. Nós vamos criar uma criança que nunca será amarrada pelas fraquezas que os outros têm. Uma criança livre." Paloma percebeu que Marek estava falando sobre a criança como se ela fosse outra de suas posses. Outro objeto para controlar, manipular, moldar a sua imagem. Uma semana depois, houve uma batida na porta. Tarim estava lá, mais magro, com olheiras sob seus olhos. Mas era ele. "Eu ouvi falar", disse ele antes que Paloma pudesse falar. "Um colega meu viu você em um café. Disse que você está grávida." Paloma não respondeu. "É meu?" perguntou Tarim. "Pode ser." Tarim entrou no apartamento sem ser convidado. Marek estava no estúdio dormindo. Era de manhã cedo. "Saia daqui", disse Tarim. "Pegue o que você pode carregar e saia com ele. Eu tenho dinheiro." "Eu tenho um apartamento em Barcelona. Eu posso ajudar você." "Por quê?" perguntou Paloma.
Por que você voltaria? Porque eu a amo, respondeu Tarim. Porque não consigo deixar você aqui. Porque essa criança não merece crescer em... Ele fez um gesto ao redor do apartamento. Nesse pesadelo. Paloma olhou para o homem que uma vez a amou. O homem que ela havia rejeitado. O homem que havia deixado porque era mais fácil ficar com Marek. Eu não posso ir, disse ela. A criança... Ela pode ser de Marek. E se for, ele vai me encontrar. Ele nunca vai deixar ir. Então ele vai encontrar você, respondeu Tarim. Mas você estará segura. Você estará sã. Você estará viva. Marek apareceu na porta do estúdio, ainda de pijama. Seu rosto não mostrou surpresa, como se ele esperasse isso. Bem, disse Marek sorrindo. Tarim voltou para salvar o dia. Ela está saindo, disse Tarim. Não, ela não está, respondeu Marek. Paloma, vem aqui. E ela o fez. Ela se levantou do sofá e caminhou até Marek como se fosse uma marionete e ele estivesse puxando as cordas. Você vai sair comigo? Perguntou Tarim, angústia em sua voz. Não, respondeu Paloma. Eu fico. Tarim saiu do apartamento. E desta vez, não fechou a porta suavemente. Ele a bateu. O som ecoou pelo corredor. Naquela noite, Marek e Paloma ficaram sentados no sofá, a televisão tocando em silêncio. Você deveria ter ido com ele, disse Marek casualmente. Por quê? Perguntou Paloma surpresa. Porque então eu saberia exatamente quanto você me ama. Porque então eu saberia que você escolheu a jaula. Ele pegou sua mão. Paloma, eu quero propor algo. Quando nosso filho nascer, eu vou assumir que é meu. Legalmente. Oficialmente. Você vai é minha esposa. Ele vai ser meu filho. E nós vamos ser uma família. E se não for seu? Perguntou Paloma. Não importa, respondeu Marek. Porque ele vai ser criado por mim. Moldado por mim. Eu vou educá-lo sobre liberdade real. Sobre transcendência. Sobre o fato de que o mundo é um lugar onde os fortes controlam os fracos. E os fracos aprendem a gostar disso. Paloma ouviu as palavras dele. Ouviu a loucura. E não disse nada. Você vai me dar esse filho? Perguntou Marek. Sim, respondeu Paloma. Sim, eu vou. Paloma estava sentada na varanda do apartamento, observando o Bósforo. Seu corpo ainda mostrava os sinais da gravidez. Seus seios pesados, inchados de leite. Seu ventre ainda mole, não totalmente recuperado. No quarto, Marek dormia com o bebê. Um menino. Com os olhos de Marek, mas com algo dos traços mais suaves de alguém mais. Nunca saberiam com certeza. Um teste de DNA poderia revelar, mas Marek se recusou. Não importava. Porque de todas as formas, o menino era de Marek agora. Marek era seu pai legal. Marek moldava cada momento de sua pequena vida. Paloma havia recebido uma mensagem de Tarim uma semana atrás. Ele estava em Barcelona. Ele ainda a amava. Ele ainda queria que ela fosse embora. Ela não respondeu, porque agora havia uma criança. Uma vida que ela havia criado dentro de seu corpo. Uma vida que era sua responsabilidade. E Marek tinha razão sobre uma coisa. A criança merecia um pai. Um homem. Uma figura de autoridade. Mesmo que esse homem fosse um monstro. Paloma colocou sua mão em seu ventre. Ela fechou os olhos. E em sua mente, ela viu duas versões de seu futuro. Na primeira, ela deixava. Ela pegava seu filho e fugia para Barcelona. Ela criava-o sozinha, quebrada, assombrada pela decisão que havia tomado em Istambul. Tarim poderia ajudar. Barcelona poderia curá-la. Eventualmente, ela poderia recuperar uma versão de si mesma. Na segunda versão, ela ficava. Ela permitia que Marek moldasse a criança. Ela continuava sendo sua esposa, sua propriedade, seu experimento humano. Ela assistia seu filho crescer em um ambiente de controle, de dominação, de amor pervertido. Talvez o menino descobrisse uma maneira de escapar. Talvez ele se tornasse como Marek. Talvez ele se tornasse um homem quebrado que odiava seu pai e a si mesmo. Ela abriu os olhos. A resposta tinha que vir agora. Neste momento. Nesta varanda.
Paloma se levantou, caminhou em direção à porta, mas ela parou, porque ambas as escolhas eram prisões. Ambas as escolhas eram consequências de decisões que ela havia tomado muito tempo atrás, quando bebia vinho em um bar em Barcelona com um homem bonito que prometeu libertação. Havia escapar, havia ficar. E há um terceiro caminho que Paloma estava apenas começando a entender. Havia negociação. Paloma entrou no quarto. Marek acordou quando ela se sentou na cama. Seu rosto ainda carregava o sorriso do vencedor, do predador que havia capturado sua presa. Nós precisamos conversar, disse Paloma, sobre como vamos fazer isso funcionar. Você, eu, a criança. Porque se você quer que eu fique, você vai fazer algumas mudanças. Marek sorriu ainda mais largamente. Finalmente, sussurrou. Você está negociando. Você está entendendo que neste jogo, todos têm poder se conhecem como usá-lo. Paloma ainda está em Istambul. Seu filho está crescendo. Marek continua sendo Marek. E ela continua se tornando mais forte, mais inteligente, mais perigosa a cada dia. Porque havia uma coisa que Marek nunca compreendeu. O maior perigo para um predador não é sua presa tentando escapar. É sua presa aprendendo a jogar seu jogo melhor do que ele. E Paloma? Paloma está aprendendo rápido.